Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Andressa Fabres e eu estou aqui para contar histórias para vocês. A nossa convidada de hoje é criciumense, recebeu o título de cidadã benemérita de Criciúma e tem tudo a ver com esse local que a gente está. Ela estudou até os 17 anos no Colégio São Bento, aqui na frente da Praça do Congresso, mas depois foi para outros lugares para fazer a carreira profissional dela. Hoje ela trabalha no Rio de Janeiro. Já sabe quem é? Fica aí e confira qual é a história que eu vou contar hoje. Olá, seja bem-vindo! Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Andressa Fabres Conta a minha amiga Suzana Naspolini, amiga de infância, né, Su? Prazer é meu, Andressa, nós duas, hein? Quem diria? Dando entrevista. Quem diria? E trocando, né, os papéis, porque, assim, normalmente em TV quem entrevista é a Suzana, né? Não sou eu. Que, aliás, da entrevista dá medo. Dá medo, ainda mais pra Andressa, que conhece muita coisa de mim. Eu vou ter que começar me controlando para não chamar de Su o tempo todo, né, Suzana? Enfim, nós somos amigas de infância, de adolescência, nós entramos na faculdade juntas e lá dentro da faculdade cada uma tomou uma direção e a Suzana foi fazer sucesso fora de Santa Catarina, né? Primeiro em Santa Catarina, depois fora de Santa Catarina e hoje está na Globo do Rio de Janeiro, na TV Globo do Rio de Janeiro e nós vamos contar a história da Suzana até quando ela chegou lá. Vamos contar um pouquinho dessa história, Su? Vamos. Eu lembro de quando nós éramos crianças, que a Suzana sempre lia na igreja, fazia leituras. A missa era transmitida na TV, a Suzana estava lá fazendo as leituras na missa. Já vinha daí esse apreço pela televisão, essa vontade de fazer televisão, ou naquela época tu nem pensava nessas coisas? Pode ser que aí tenha, de repente, nascido, assim, plantada a semente da televisão, pode ser. O que eu lembro, assim, eu lembro muito de mim com 10 anos de idade, em casa, na casa dos meus pais, lá no bairro Comerciário, brincando de fazer reportagem dentro de casa. Pegava uma escova de cabelo, fazia que era o microfone, andava pela casa mostrando, inventando assuntos, né, como se estivesse mostrando aquilo acontecendo. E eu entrei na faculdade de jornalismo para ser repórter de TV. Não é que eu comecei a fazer jornalismo e lá dentro... Descobriu porque a gente tem, né? Na faculdade tem tele, tem rádio, tem... jornal impresso, revista... orientação sobre assessoria de imprensa, assim. E eu lembro que eu tinha na minha cabeça assim, eu quero ser repórter de TV, o que eu tenho que fazer para isso? Tem que fazer jornalismo. Então eu fui para a faculdade para ser repórter de televisão. Lá dentro da faculdade, que espaços que tu foi buscando para realizar esse sonho, essa vontade de fazer televisão? E, na verdade, eu estava no segundo ano de faculdade, abriu o SBT em Florianópolis, né, que é o SCC, que transmitia SBT. E chegou lá, eu tinha uma amiga, Maria Paula, essa amiga, chegou pra mim e falou, Su, eles estão fazendo piloto pra repórter. Eu falei, gente, mas estamos no segundo ano de faculdade, né, Paula? Mas vamos lá, vamos tentar. Daí eu lembro como se fosse hoje, assim, me mandaram pra Assembleia Legislativa, no meio daquele monte de deputado, eu, um cinegrafista e um operador. O operador é o que coloca luz, cuida do áudio, microfone e tal, pra fazer uma matéria sobre... a Ideli Salvati estava lá, ela era do CEP, Sindicato da Educação. Isso, Sindicato dos Professores. Era uma confusão lá, querendo aumento, não sei o quê, daí mandaram a gente lá para fazer o piloto. Fiz o piloto e no outro dia chamaram para trabalhar. Eles estavam procurando mão de obra, né, mão de obra barata, porque imagina, estudante, ainda por cima... Né? Aliás, a gente na faculdade, na verdade, a gente trabalha de graça, se deixar, né? A gente quer uma oportunidade para começar, para pegar prática, para fazer... E daí comecei no SBT, na reportagem, no segundo ano de faculdade. O que tu sentiu quando te mandaram para fazer esse piloto, segundo ano de faculdade? Muito medo. Assim, o começo do trabalho foram momentos de verdadeiro pânico, assim. E eu acho que eu aprendi com isso, e que hoje eu falo muito para minha filha, assim, vai.
Porque se eu tivesse me rendido ao medo que eu sentia todo dia de manhã quando eu ia acordar, eu não teria ido. Que não era nem medo, era pânico, assim. Meu Deus, porque como era uma TV que estava começando, tudo que a gente fazia ia pro ar. Então eu falava, gente, a pessoa... mico do ano, assim, se eu fizer uma coisa... Isso que eu ia perguntar. O medo era do quê? O medo era do trabalho não ficar bem feito, da vergonha, de não dar conta? De não dar conta de tudo, assim, de me queimar, de repente me queimar na largada. Porque como era uma emissora que também estava começando, com poucos profissionais, não tinha, assim, por exemplo, hoje na Globo, né? Tem o produtor, tem o editor-chefe, tem o chefe que vai para ele a ver, tem outro que ajuda. Então, assim, eu posso até fazer uma coisa mal feita, mas até isso ir ao ar... Algumas pessoas olham até ir ao ar, então a hora que vai ao ar é porque foi aprovado por aquelas pessoas, né? Não quer dizer que quem assista vai gostar, mas a chance de dar problema é muito menor. No SBT não tinha essa estrutura toda, então a gente fazia e ia pro ar, assim, né? Até porque eles tinham poucos repórteres, eles não podiam se dar o luxo de dizer, não, ficou ruim, não vai. Vai. E tinha medo de não dar conta? Porque muito. Quero que tu conte um pouquinho da rotina, porque quem não trabalha com jornalismo, quem não trabalha num veículo de comunicação, não sabe o quão intenso é o trabalho. A gente mata um leão por dia, né? Porque para ter um jornal, para ter um noticiário todo dia ali no horário certo, exatamente, tem que ter o profissional trabalhando e cumprindo aquele trabalho num tempo certo também. E eles davam pra gente naquela época, como tinham poucos repórteres, eu saía com 3 pautas pra fazer. 3, assim, 2 de manhã e 2 da tarde. Em quanto tempo? Imagina, o jornal era meio-dia, porque na TV assim, tu sai, daí tu gravas. Só que daí tu tem que mandar pra TV, liberar esse material pra TV umas 10 horas, porque tem que chegar na TV pra ser editado, pra entrar no ar. Então, assim, tu tinha 1 hora para fazer... 3 pautas? Para fazer 2. Tu tinha 1h30 para fazer 2 matérias. Mas isso foi importante para te dar, por exemplo, ritmo? Muito, exatamente. Exatamente. Por isso que eu acho que todo aluno de jornalismo, daí isso talvez se aplique para as outras profissões também, eu acho que tem que correr atrás de tentar, na faculdade, abrir espaços, de se oferecer mesmo. Isso que eu falei, faz de graça, sabe? Entra numa assessoria, pede para ajudar, vai numa TV aqui em Criciúma, em Floripa, se oferece. Claro que hoje tem muito programa de estágio, na nossa época acho que nem tinha, né? Não. Hoje em dia tem uma coisa muito mais organizada, de estágio, remunerado, bonitinho. E eu acho que a época de faculdade é para isso. Porque quando daí tu te formas, tu já tem um certo cacife para conseguir uma posição melhor no mercado, se oferecer até para um salário melhor, buscar uma colocação melhor. O que isso contribuiu, esse período de estudante contribuiu para depois tu assumir responsabilidades maiores e aí melhor remunerada e com uma projeção maior também? Assim, daí quando eu saí por exemplo, eu estava no SBT, Floripa, trabalhando nesse esquema. Que hoje eu olho para trás, eu falo, graças a Deus que eu passei por isso. Porque me deu uma cancha de... Porque na TV tem o que a gente chama de deadline, né? Que assim, que o deadline no jornal é meio-dia, o deadline para liberar a matéria é 10, o deadline para a matéria estar editada é 11h30, 15 para meio-dia. Então, tu tem que trabalhar, né, o teu texto, com a tua gravação na rua, com esse deadline... É uma pressão que todo profissional sofre que... Independente de ser estudante ou não, é da profissão. É inerente do trabalho. Né? E assim, à medida que tu vai para um lugar, numa cidade maior, por exemplo, no Rio de Janeiro, para te dar conta desse deadline é muito pior. Porque é trânsito, né? É tudo longe, é tudo difícil, tudo mais complicado. Então vai ficando cada vez mais pesado. Então se eu não tivesse, de repente, passado por tudo isso... no SBT, depois na RBS, em Criciúma, onde eu trabalhei também. Talvez eu não tivesse conseguindo dar conta na Globo Rio. Eu ia chegar lá crua e tudo que eles não querem é uma pessoa que chega lá crua para dar conta do trabalho, né? Suzana, nesse período de faculdade, tu também passou por um tratamento de saúde e teve que dar uma pausa no teu trabalho, né? Que momento foi esse? Foi antes do SBT? O que tu foi fazer? Como é que foi esse desenvolvimento do teu tratamento? Eu fiz o primeiro ano de faculdade, a gente fez o primeiro ano de faculdade. Isso. Aí eu consegui uma vaga para fazer
o curso de teatro no Rio, no Tablado. Não sei se tu lembras. Que era outra coisa que eu adorava, o teatro, queria fazer teatro e tal. Daí eu consegui uma vaga no Tablado. O Tablado é um curso de teatro que tem no Rio de Janeiro muito disputado até hoje. Até hoje, para te conseguir fazer tablado, geralmente é com, assim, alguém que consegue, te ajuda a entrar, tal, porque é muito difícil, é muito disputado. Aí, imagina, eu de Criciúma, como é que eu ia conseguir uma vaga no Tablado, né? Aí eu consegui, porque um ator, amigo meu, era amigo de não sei quem, daí... Porque assim, hoje em dia, para conseguir, tu vai lá, tu faz teste e tal, daí tu consegue uma vaga. Eu não pude ir lá fazer teste, imagina. A gente tá falando, gente, de quantos anos atrás? 20 e pouco. Hoje em dia... Mais de 20. Né, tu entra, tá, também não precisa de tantos detalhes. Mas beleza, daí como eu consegui esse amigo meu lá, que era muito amigo do pessoal, conseguiu essa vaga pra mim, eu fui pro Rio fazer tablado. Daí tranquei a faculdade. Daí comecei a fazer meu curso de teatro no Rio, realizada, feliz da vida, descobri que eu estava com linfoma, que é um tipo de câncer, é um câncer no vaso linfático. E aí tive que fazer o tratamento, foi quando eu fui fazer o tratamento em São Paulo. E aí, mas durante o tratamento continuou fazendo tablado? Eu continuei fazendo tablado. Eu ia para São Paulo, me tratava, voltava para o Rio e fazia tablado. Ficava nesse vai e vem, só que tranquei a faculdade. Aí quando acabou o tratamento, coincidiu de acabar, porque o tablado é por ano, assim, tu faz um ano de tablado, daí tem uma apresentação final, depois vai... Não necessariamente tu tem que fazer vários anos, tu pode cursar um e sair e tu recebe o certificado por aquele ano, né? Daí eu terminei aquele ano e resolvi voltar para terminar a faculdade de jornalismo. Foi quando eu entrei no SBT. Foi quando tu entrou no SBT. E essa experiência do tablado não despertou tua vontade de sair do jornalismo e ir para uma outra profissão mais artística? Eu acho que o tablado me ajudou no sentido de que daí eu acabei trazendo para o jornalismo a coisa de me soltar mais, de me desinibir mais, que de repente tem muito a ver com o que eu faço hoje. Essa coisa de que as pessoas falam, mas tu não tem vergonha? Gente, mas tu chegou e foi lá e pegou a bicicleta, tá, e não te deu vergonha? Eu falei, nem passa pela cabeça a vergonha nessa hora, assim. E eu acho que o tablado, ele me ajudou nisso, de se soltar mais mesmo, sabe? De investir no que tu tá a fim de fazer e fazer. E o SBT te criou essa ponte para onde tu estás hoje, ou o caminho foi por outros... Eu acho que, na verdade, é uma escada. Eu acho que a profissão do jornalismo, assim, a gente vai muito numa escadinha, né? O SBT me ajudou a ir para a RBS, né? Quando eu estava no SBT Floripa, a gente saía junto com o pessoal da RBS Floripa, daí nessa tu conhece alguém, que daí fica sabendo da vaga, porque é muito isso às vezes, né? Eu consegui a vaga, porque eu soube da vaga, no dia seguinte fui lá, quer dizer, estava abrindo a RBS em Criciúma, uma amiga minha trabalhava na RBS Floripa. Suzana, eles vão abrir em Criciúma, tua família não é de Criciúma? Se oferece para ir. Aí eu fui lá, bati na porta, era o Roberto Azevedo, eu acho, o chefe na época. Eu sou de Criciúma, tinha vontade de voltar, trabalhar lá, tal, posso... Daí ele conhecia meu trabalho da SBT e me ajudou. E aí, quanto tempo tu ficou aqui em Criciúma? Fiquei em Criciúma 3 anos. Eu fiquei 3 anos na RBS em Criciúma, depois fui para a RBS Joinville, fiquei 2 anos na RBS Joinville, apresentando o jornal lá, e aqui eu fazia o Bom Dia Rio, Bom Dia Santa Catarina, e fazia matérias para o Jornal do Almoço, que era a Egli Vitali que apresentava. Ai, que saudade! Era muito bom, a Babi. Daqui a pouco a Suzana vai contar pra gente como é que ela chegou ao RJTV e fazer essas matérias de comunidade. Um degrau, né? Escadinha, alguns degraus até lá. Escadinha. Vai contar pra gente como que ela chegou no RJTV e a gente vai contar outros aspectos da vida pessoal da Suzana Naspolini.